Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alex Macários e hoje eu quero compartilhar um texto que Deus tem falado no meu coração. Eu quero compartilhar com você neste dia. Este texto se encontra em Gênesis capítulo 43, seu versículo 1 ao versículo 5, onde o texto diz assim: a fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão a minha face, se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão a minha face, se o outro irmão não vier com vocês. Este é um texto que segue a história, a saga de José. Todos conhecem a história de José, onde José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. José chega ao Egito. No Egito ele é vendido como escravo, ele é comprado por Potifar, ele vai ser escravo de Potifar, ele sobe de cargo, agora ele vai ser governador da casa de Potifar. Mas a esposa de Potifar decide armar uma cilada, uma armadilha para José. José, se mantendo fiel a Deus, José recusa-se a se deitar com a esposa de Potifar e o destino dele agora é a cadeia. Ele vai para o cárcere e no cárcere ele ali vai ter companhia de alguns detentos e ele vai revelar o sonho, vai interpretar o sonho de dois homens, um copeiro e um padeiro. O padeiro, ele vai morrer, o copeiro, ele vai voltar a servir a Faraó. Passados-se 2 anos da revelação do sonho do copeiro, o Faraó vai ter um sonho. E ninguém no Egito era capaz de interpretar o sonho do Faraó. Até que o copeiro lembrou-se de José e disse: quando eu estava preso, tinha um homem, um hebreu, um jovem hebreu, que interpretou meu sonho, e assim aconteceu. Então o Faraó manda chamar o José, e José vai se apresentar a Faraó. E quando ele se apresenta a Faraó, ele vai interpretar o sonho de Faraó, vai falar: isso é muito simples. Esse teu sonho, haverão 7 anos de fome, 7 anos de bênção, né? E os 7 anos de fome serão maior do que os 7 anos de bênção, que ninguém vai se lembrar das bênçãos. E eu aconselho ao Faraó que encontre alguém digno de administrar tudo que for produzido no Egito durante esses 7 anos de vacas gordas, de bênção, né? E o Faraó diz: eu não vejo ninguém melhor do que você, José. Então ele coloca José no cargo mais alto do Egito, só abaixo do Faraó, mas fora o Faraó, o José era o cargo mais alto que tinha no Egito. Passa-se o tempo e os 7 anos de vacas gordas chegaram. José, como está no Egito, ele administra bem tudo aquilo que está no Egito. Porém, eu quero chamar a sua atenção aqui. As bênçãos de Deus, ela vem tanto para o justo quanto o injusto. A diferença é que quem tem o Espírito de Deus sabe administrar as bênçãos de Deus. A família de José tinha um administrador e eles rejeitaram o administrador da bênção. Então eles venderam o administrador da bênção, o Egito comprou o administrador. Então quando veio o tempo de vacas magras, preste atenção que o tempo de vacas gordas, os 7 anos de vacas gordas, veio sobre todo o mundo. Então quer dizer que a família de Jacó também usufruiu dos 7 anos de bênção. Só que eles não souberam administrar. Mas como José estava no Egito, ele administrou bem os 7 anos de vacas gordas.
de bênção, 7 anos de bênção, que a terra produziu com abundância, ele soube administrar. Quando veio a fome, a família de Jacó começou a passar necessidade, mas José estava no Egito e começou a guardar o alimento. Então, para aquela época do Oriente Próximo, né, aquela época daquelas terras ali da Mesopotâmia, do Egito, naquela época o José era o salvador do mundo, porque só José tinha o alimento para alimentar todos os povos daquela época, daquela região, daquele território, né, daquela geografia. José era o único que tinha, e só quem poderia abrir os celeiros, as portas dos celeiros, era José. O faraó disse, quando o povo veio clamar a faraó que estava com fome, que não tinha alimento, ele disse, vai falar com José, ele é o responsável. Então tudo estava nas mãos de José. Na primeira instância, quando os irmãos de José desceram ao Egito, eles levaram alimento, teve toda aquela história, que eu não vou entrar nessa história, porque o foco aqui é a gente ser o mais breve possível. Eles voltaram, levaram alimento, teve toda aquela história de José chamar eles de espiões, eles dizerem que não. Então José vai propor um acordo com eles, e José vai colocar Simeão preso. Olha que Simeão vai ficar quase 2 anos preso no Egito, enquanto os irmãos foram embora para buscar o Benjamim, que era o irmão mais novo. Quando chegou em casa, Jacó não permitiu que Benjamim voltasse. E os irmãos disseram, se nós não levarmos o Benjamim, o homem disse que nós não vamos ver a face dele, ele nem vai nos receber. Então, enquanto eles estavam com alimento, o Jacó reteve o Benjamim. Mas quando acabou o alimento e eles morreriam de fome, então Jacó disse para os filhos, desce lá no Egito e compra mais alimento. Então Judá se levantou e disse, nós só iremos se o Senhor permitir que nós levemos o nosso irmão mais novo, o Benjamim. E aqui eu quero entrar nessa mensagem para o seu coração. Às vezes nosso coração está em algumas coisas que vai nos impedir de ver a face do Salvador do mundo. Vai nos impedir de ver a face do nosso Salvador, daquele que vai abrir as portas do céu, aquele que vai abrir os celeiros para as bênçãos ser derramadas sobre nossas vidas. Nós passamos necessidade, passamos dificuldades, porque estamos retendo algum Benjamim na nossa vida, seja ela financeira, seja ela ministerial, seja ela conjugal, seja ela familiar. Nós estamos retendo o nosso Benjamim. O Jacó, ele tinha o coração dele em Raquel. Raquel morreu. Então ele colocou o coração dele em José. A vida dele era José. José foi vendido para o Egito. Aí agora o coração de Jacó está em Benjamim. Só que toda a sua clã vai morrer de fome. E aí Judá diz, o homem disse, se não levarmos o nosso irmão mais novo, nós não veremos a face dele. Então agora Jacó está no dilema. Ou abre mão do Benjamim e toda a sua clã sobrevive, ou mantém o coração em Benjamim e toda a sua clã vai morrer de fome. Então Jacó agora entrou num impasse. Mas quem está falando para levar é Judá. E Judá diz, pai, permita que eu leve Benjamim. Eu me comprometo, eu me garanto. Eu estou dizendo que eu vou levar. E se eu não trouxer ele de volta para ti, eu serei culpado do sangue dele por toda a minha vida. Agora, olha que coisa linda. Judá significa louvor. Então, quando temos que abrir mão do nosso Benjamim, tem que ser o nosso Benjamim levado aos pés, ao altar, levado aos pés de nosso Senhor com louvor. Não podemos levar o nosso Benjamim de cara amarrada, não podemos levar o nosso Benjamim de cara fechada, murmurando, reclamando ou até se lamentando.
temos que levar o nosso Benjamim com louvor. Judá disse, eu levarei. Se nós lemos um pouco mais atrás, alguns capítulos atrás, nós vamos ver que assim que eles chegaram na tenda, pela primeira vez que eles voltaram, eles disseram, pai, o homem pediu para levar o Benjamim. Quem disse foi Rúben. Rúben disse, pai, eu levo. E o pai disse, você não vai levar. Ninguém vai tirar o meu filho, ninguém vai tirar o meu Benjamim de mim. E Jacó, durante 2 anos, relutou. Quando ele viu que não tinha mais alternativas, então ele abriu mão do seu Benjamim. Nós vamos ver um pouco mais para baixo no capítulo, que ele vai dizer, então leve o Benjamim. Porém, se eu ficar sem filho, que eu fique sem filho. Então agora ele está tirando o seu coração do Benjamim, porque o que Deus quer é que o coração de Jacó esteja inteiramente no altar do Senhor. Assim como seu avô, Abraão, quando Isaac nasceu, ele colocou seu coração em Isaac, de tal maneira que antes do nascimento de Isaac, Abraão, em todo lugar que ele ia, levantava um altar e sacrifício. Altar, sacrifício. Altar e sacrifício. Depois que Isaac nasceu, Abraão esqueceu que era altar. Abraão esqueceu que era sacrifício. Até o dia que Deus disse a Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e oferece-o em holocausto para mim. Então Deus, talvez no dia de hoje, está tentando alertar a você e no seu coração, para que você tire o seu coração do Benjamim. Eu não sei qual é o seu Benjamim, qual é o Benjamim que está impedindo você de ver a face do Salvador da humanidade. Mas hoje é dia de você tirar o seu coração do Benjamim, abrir mão do Benjamim, para que você possa contemplar a face do Salvador e que ele possa abrir as comportas do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu emprego e sobre tudo o que você possui. Que você possa ficar com essa palavra e que Deus em Cristo abençoe você e sua família, em nome de Jesus.